Ela é uma das indicadas ao Prêmio Caboré desse ano na categoria Profissional de Criação e também é a nossa entrevistada de hoje no quadro Líderes Criativos. Mariana Sá, da W Macan, contou um pouco pra gente sobre a importância de se manter criativa e inovadora, mesmo em momentos como esse que vivemos, né, de pandemia, isolamento social. Bora ver? Oi, eu sou Mariana Sá, sou CCO da W Macan. Eu acho que criatividade é sempre você encontrar uma solução inovadora para um problema. Mas, além disso, a criatividade tem o poder de transformar as histórias, né? A gente sempre parte de uma verdade, seja um problema do cliente, seja um discurso de uma marca, e eu acho que a tarefa da criatividade é deixar isso relevante, inovador, engajador, emocionante, enfim, que a gente consiga se conectar com a emoção do consumidor ou de quem quer que seja que esteja ouvindo essa história. E para isso a gente tem uma série de desafios, lógico, porque não só a gente tem que ser inovador no storytelling ou engajador no storytelling, mas a gente tem que saber, tem que entender também como falar, para quem falar, adaptar a linguagem para o público que você quer falar, né? Porque muitas vezes você tem um discurso maravilhoso, uma ideia boa, mas se você não estiver usando a linguagem certa, no momento certo, para aquele tipo de público, essa mensagem acaba se perdendo de alguma memória ou não se conectando com a intensidade necessária que a gente quer. A criatividade também está muito ligada a gente achar soluções para os negócios dos clientes, né? Para além da mensagem e da forma com que a gente diz, que oportunidades que a gente pode encontrar, que processos melhores a gente pode trazer para a gente obter esses resultados mais rápido, melhor, enfim. Então eu acho que está muito ligado a isso, a gente achar soluções cada vez mais inovadoras e cada vez mais eficientes para os desafios dos nossos clientes. E claro que para isso a gente precisa se dedicar a entender esses desafios da maneira mais correta possível, para que a gente seja cada vez mais assertivo e cada vez mais inovador. Eu acho que esse período que a gente viveu de pandemia, como todo período de crise, exige mais criatividade do que o necessário. Então, acho que invariavelmente a gente é obrigado a ser criativo. No momento de crise, a gente aprende a se adaptar, a gente aprende a buscar soluções novas, até porque a gente não tem outra opção. A maneira com que a gente vinha fazendo as coisas, de repente, não funciona mais. No começo da pandemia, toda a nossa rotina foi por água abaixo. Eu acho que no próprio dia a dia a gente foi se adaptando e criando novas ferramentas e criando novas maneiras de encarar os problemas. Então, acho que apesar de ter sido um momento ruim e conturbado, nos empurrou para esse lugar onde a criatividade foi fundamental. A gente dependeu muito da tecnologia e a tecnologia nesse sentido também tem algumas vantagens. A tecnologia ela é democrática. Então, enquanto antigamente, por exemplo, um criativo queria se mudar para São Paulo ou migrar para um mercado que fosse mais forte para conseguir desenvolver a sua carreira, hoje em dia ele consegue fazer isso remotamente, de onde ele estiver. Isso aumenta muito a nossa base de criativos, aumenta muito o poder de expressão. Então essa democratização que a tecnologia traz para a criatividade é muito interessante para o nosso trabalho, né? A gente tem uma diversidade de perfis trabalhando, uma diversidade de ideias que chegam para a gente de uma maneira muito mais rápida e até do ponto de vista de hardware mesmo, né? Antigamente você precisava de altas produções, de altos maquinários, de altas câmeras e hoje em dia você consegue produzir conteúdo de uma maneira muito mais simples e muito mais acessível, o que faz com que a gente tenha uma pluralidade de visões e de execuções criativas. Então eu acho que apesar de traumático é um período muito interessante para a criatividade como um todo. Hoje a gente tem percebido nas pessoas, elas valorizam muito marcas que entregam, para além dos seus produtos e preços e etc., um propósito. Então, e isso vem nas pesquisas, inclusive. Metade dos consumidores, mais da metade, não tenho o número exato agora, diz que sim,
compraria uma marca pelo propósito mais do que pelo preço ou por qualquer outra coisa. Então eu acho que se a gente, além da ideia e além da adequação da ideia à solução do problema, lógico que é a primeira coisa que a gente busca, a gente conseguir entregar para a sociedade algo além, é uma característica que deve ser priorizada, assim, acho que é uma entrega que deve ser priorizada. A gente avaliar o que impacto aquilo tem na sociedade como um todo, no seu meio e no entorno, assim. Como é que aquilo melhora a nossa vida de alguma maneira? Isso é muito relevante para o consumidor, a gente tem que estar sempre prestando atenção no que o consumidor quer. Eu vou falar uma coisa que ela é meio comum, tá? Eu acho que todo criativo tem que prestar atenção nas pessoas e você tem que conversar com os mais diversos grupos, com as mais diversas opiniões, mas tudo isso é quase uma obviedade, né? Que todo mundo você tem que entrar em todos os grupos para saber o que as pessoas pensam, mas é que não é fácil fazer isso. É óbvio, mas não é simples, porque a gente acaba ficando preso no nosso dia a dia e preso no nosso dia a dia a gente acaba ficando cercado do mesmo grupo, ou pelo menos do mesmo tipo de assunto, digamos assim, e com a evolução dos algoritmos está cada vez mais difícil. Então, assim, a gente realmente tem que fazer um esforço rotineiro e um exercício de falar como é que eu vou quebrar a minha bolha hoje. Seja até dando search numa coisa que você não está acostumado a dar na internet, só para que o algoritmo te traga uma novidade dali, porque a tendência é a gente acabar se fechando, né? É uma tendência do dia a dia, assim, a inércia acaba levando a gente para isso. Então, eu acho que é um exercício que nem academia. Todo dia tem que acordar e pensar como é que eu saio da bolha, como é que eu ouço mais gente, o que as pessoas querem, o que as pessoas estão falando. Embora óbvio, eu acho que não é fácil. Acho que o truque é você ter isso como disciplina, assim, quase que tá lá na agenda, assim. Eu acho que é importante a gente prestar atenção nos movimentos da sociedade sempre, né? Discursos que faziam sentido 20 anos atrás não fazem mais o menor sentido hoje, graças a Deus. E para isso a gente tem que realmente ter esse discurso representado nas lideranças dentro das agências. Então, acho que tem que ter lideranças femininas, lideranças negras, lideranças diversas, de todos os tipos de minorias, porque infelizmente são minorias dentro do mercado publicitário. A gente veio durante muitos anos com uma liderança muito homogênea. E agora, apesar de estar no começo, a gente tem um movimento de diversidade nessas lideranças que é muito importante a gente intensificar cada vez mais. Até porque é o que a sociedade quer ouvir e a gente não tem como falar com a sociedade se a gente não falar autenticamente, né? De uma maneira autêntica e que essa sociedade se sinta representada nesse discurso.